E na temática que iremos falar hoje, trataremos do medo que acompanha o ser humano desde o princípio da nossa história aqui no planeta Terra. Somos acometidos com esse mal. Não deveria ser assim, tendo em vista o pecado que cometemos. Isso tem acontecido em consequência desses atos hediondos, desses atos deliberados por parte do homem e também inspirado pelo diabo, que induz do coração daqueles que são fracos, dos que estão na prática dissimulada do ocultismo, do espiritismo, da feitiçaria, são os mais atormentados pelo medo, são os mais jogados pelo medo. Daí o motivo que o profeta Isaías, no Antigo Testamento, no livro 41, capítulo 41 do livro de Isaías, versículo 10, que diz a seguinte expressão: por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu fortaleço, eu ajudo, eu te seguro com a minha mão direita e virtuosa. Deus aqui dando um consolo ao homem, dando da sua graça, mostrando que Ele tem o sustentado. Sentimos o medo por causa do pecado, por causa da nossa separação com Deus, mas aqui no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, tem uma restauração, tem um derramamento de graça e derramamento de amor na vida do homem, desde os tempos antigos até os dias atuais, restaurando essa aliança que foi quebrada, que foi rompida, nos dando agora livre acesso ao trono da graça do Pai, ao trono de Deus, e com alegria no Espírito Santo de Deus. Também na primeira epístola de João, vamos ler, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz: no amor não existe medo, antes o amor perfeito lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então, uma grande lição aqui, mostrando que no amor, o amor de Cristo, é lógico. E por falar em amor, quando nós amamos alguém, isso é de uma esfera espiritual, e estamos com aquela pessoa, nos sentimos seguros, nos sentimos bem à vontade, porque estamos acompanhados. Na mesma sorte, no âmbito espiritual, acontece isso. Quando nós estamos com Cristo, estamos providos de fortaleza, de sustentação, e isso nos dá liberdade, nos dá direito de ter toda a alegria, toda a expressão do viver. Daí o motivo que diz: no amor não há medo, antes o amor perfeito, o amor de Cristo, é lógico, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, dor, angústia, é lógico. Aquele que teme, aquele que é medroso, não é perfeito em amor. Por quê? Porque falta descobrir a Jesus Cristo, falta estar na presença de Jesus Cristo em espírito e verdade. Então, isso aí nós devemos aprender, que à medida que nos aproximamos de Deus, à medida que nos aproximamos de Cristo, vamos ficando fortes para vencer os impasses, as dificuldades da vida. E existem vários tipos de medo, alguns são reais, existe aquele medo, às vezes a gente sentimos um perigo eminente, isso é real, não há como esconder. Outros medos são imaginários. Pessoas aí têm medo de fantasmas, dizem: eu vi papai, eu vi mamãe, tio que já morreu, ou meu irmão, ou um amigo, o que não passa de balela. E viu, lógico, uma ação do diabo, uma ação maligna, tomando forma de pessoas para confundir, dando aquela prática mentirosa de que a reencarnação, a comunicação, quando em Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Então não tem como a pessoa voltar para conversar. Então esses medos imaginários, esses medos aí que não faz parte da vida do homem, ele não tem que levar essa
cruz, esse espinho na carne. E há também aqueles medos irracionais. O que é o medo irracional? A gente começar a fabricar uma situação que pode acontecer, uma situação que pode se desenrolar. Isso pode não é real, é uma condição que vai acontecer ou não. Estamos enfrentando às vezes um impasse na vida, alguma dificuldade, e começamos a imaginar: eu vou passar necessidade, eu vou adoecer porque peguei em algo aí que era contaminado, e começa aí um medo irracional, quando isso não vai acontecer. São apenas hipóteses humanas ou artimanhas do diabo para confundir a mente do ser humano. Então, todos aqueles que devem ter o máximo de cuidado para repreender essas ideias, essas vacâncias do diabo, do homem mesmo, que gera tormento, gera tristeza, gera dor. Mas por fim, no nosso evangelho aí, em poucos minutos aqui na internet, o evangelho para quem tem pressa, irei ler no livro dos Salmos, capítulo 56, e o versículo de número 3, que diz: quando eu tiver medo, confiarei em ti. Observe que o salmista estava prestes a enfrentar um grande desafio, um grande obstáculo, mas ele lembrou-se que Deus estava ao seu lado, que o Senhor jamais havia o abandonado, e disse o seguinte: mas quando eu estiver medo, confiarei em ti, eu confio em ti. Então devemos tomar posse dessa palavra, dessa situação, e não ter medo, vencer todos os impasses, todas as dificuldades da vida, em nome de Jesus, sabendo que Ele jamais nos abandonou, Ele jamais nos deixou. É tanto que no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo de número 16, tem lá a maior expressão de amor, mostrando que não existe medo. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos aí as duas faces da moeda. Primeiro, Deus dando o seu Filho Jesus unigênito, e segundo, Jesus indo à cruz do Calvário sem medo, sem nenhuma restrição, se entregando por mim e por você, para nos fazer feliz, para nos dar a vitória eterna, a alegria que precisamos diante aquele vazio existencial, diante daquela lacuna que só o Senhor preenche. Então vamos clamar o nome de Jesus, vamos repreender o medo, porque em Cristo somos mais do que vencedores.